Vamos falar sobre um tema muito especial. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. O tema especial para esse momento que nós trouxemos tem a ver com a promessa do Espírito Santo. E eu queria apresentar para você aqui brevemente alguns slides, nos poucos minutos que nós temos, para falar desse tema tão especial a respeito da promessa do Espírito Santo. Antes, porém, se você puder, inclina sua cabeça comigo e faz uma oração. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos nessa manhã para mais uma vez louvar o teu nome e estudar a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender a tua mensagem agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com essa citação do Dr. Leroy Froom, onde ele fala no livro A Vinda do Consolador, na página 17, de que a majestade de sua pessoa, referindo-se aqui ao Espírito Santo, a sua capacidade, a capacidade do seu poder e a amplitude de sua obra jamais poderão ser plenamente compreendidas ou adequadamente apresentadas. E ao tomar esse tema, para nós discutirmos um pouquinho nesta manhã, nós já o fazemos com essa convicção, de que nós não podemos apresentar ou compreender plenamente a obra do Espírito, mas aquilo que nos foi revelado é para o nosso benefício. Eu queria começar abrindo a Bíblia com você, aqui em Lucas, no capítulo 11, versos 11 a 13, onde o próprio Cristo é quem nos promete. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esta é a linda promessa que Jesus faz para mim e para você. É o desejo que o céu tem em de partilhar o Espírito Santo. Em João 13:33, Jesus continuou falando da mesma promessa. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aproximava-se os últimos momentos do ministério de Cristo aqui na terra. Ele estava com os seus discípulos ali no cenáculo, naquela noite de quinta, como nós chamamos. Biblicamente já era noite de sexta, mas aquela noite anterior à crucifixão, Jesus estava reunido com os discípulos e pretendendo dar-lhes uma mensagem de esperança para que eles não entristecessem o coração diante da sua partida. Ele pronunciou as palavras lindas de João 14, 1 a 3, que certamente você conhece de cor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta promessa Deus fez para mim e para você, para que nós não entristecêssemos o nosso coração, mas para que nós estivéssemos atentos, que Ele voltaria para nos buscar. Agora, Cristo não deixou-nos sós. E antes de partir, antes de subir ao Pai, Ele deixou a linda promessa, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sim, Jesus prometeu um outro Consolador. Ele já estava com os discípulos consolando, agora promete um outro Consolador. Você sabe que essa palavra outro na língua grega, ela tem o mesmo sentido de igual, um outro igual a Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, possui os mesmos atributos que Cristo, e Ele estaria conosco para todo sempre, até que os séculos se consumassem. Outro Consolador. Agora, Cristo faz a promessa do Espírito Santo, mas quando você lê o Antigo Testamento, lá está o Espírito Santo presente. Ele é mencionado 88 vezes, só no Antigo Testamento. E mais um detalhe, dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento,
o Espírito Santo aparece em 22. Então, por que Jesus promete um Espírito que já estava na terra? É porque nós temos que entender que agora o Espírito terá um novo papel. Ele passa a atuar de forma diferente. No Antigo Testamento, ele atuava de fora para dentro. Agora o Espírito vai atuar de dentro para fora. No Antigo Testamento, ele vinha para capacitar, para dar dons, para inspirar, para que a Bíblia fosse produzida. No Novo Testamento, ele vem para habitar conosco. E para que isso ficasse bem claro na mente dos discípulos, aqui em João, capítulo 14, 15 e 16, Jesus fala sobre 3 coisas: a promessa ou a prometida vinda do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e a missão do Espírito Santo. Vale a pena nós gastarmos um tempo depois em casa, analisando esses 3 capítulos, para entendermos a promessa, a personalidade, a missão do Espírito. E Jesus deixa bem claro de que assim como ele teve um tempo definido para a sua missão terrestre, o Espírito Santo também teria. Assim como estava lá em Daniel capítulo 9, que Jesus seria batizado no ano 27, morreria no ano 31, que o seu ministério duraria 3 anos e meio, assim como Jesus deixou claro em seu ministério que ele tinha uma agenda a cumprir, quando disse para Maria, sua mãe, mulher, não é chegada a minha hora, ou quando disse para os discípulos, vamos para Jerusalém, porque importa que lá o Filho do Homem morra. Jesus tinha uma agenda para cumprir, e em cada passo dessa agenda estava claro o plano que Deus havia estabelecido para salvar o homem, e assim o Espírito Santo, de igual forma, ele seria dado e ele teria a sua dispensação, o momento da dispensação do Espírito. E qual é o evento bíblico que marca esse momento? Você conhece. Se eu for aqui para Atos capítulo 2, você vai perceber que ali os discípulos estavam reunidos em oração e por 10 dias eles não se ausentaram de Jerusalém e eles rogaram pelo Espírito. E em Atos 2, 1 a 4, você tem o cumprimento da promessa de Jesus. E por que é que o Espírito Santo foi dado agora, nesse momento, no dia de Pentecostes? É porque foi exatamente no domingo, dia de Pentecostes, que Jesus estava sendo entronizado no santuário celestial como nosso sacerdote. Ou seja, Cristo tornou-se sacerdote nos céus, assumiu o papel de advogado, e agora ele envia o Espírito Santo como ele havia prometido. Deixa eu fazer uma pausa com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, meu querido líder dessa igreja que nós tanto amamos. Não é esse um sábado próprio para nós estarmos unidos em jejum e oração e rogando para que Deus envie seu Espírito? A promessa foi feita. Eu e você precisamos clamar por esse Espírito. O dia de Pentecostes foi singular. Por assim dizer, foi a inauguração da obra do Espírito Santo nesta nova etapa. Embora essa obra já existisse e operasse desde os tempos eternos, esse Espírito operasse desde os tempos eternos, mas agora é uma obra diferente, é uma obra singular. E eu queria que você olhasse com bastante carinho para esse arco. Este é o arco da atuação do Espírito Santo. E você tem aqui 2 momentos bem claros, a abertura e o fechamento desse arco. Ele se abre no dia de Pentecostes, naquele domingo, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. E ele vai se fechar na colheita final, na chuva serôdia. Esta é a ação do Espírito, é o espectro da ação do Espírito na igreja cristã. E aquilo que os discípulos testemunharam lá em Atos capítulo 2, Ellen G. White diz que foi a chuva serôdia, a chuva temporã. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 23, diz que nós deveríamos clamar pela chuva e que Deus enviaria ao seu tempo a chuva temporã e a chuva serôdia. No tempo marcado veio a chuva temporã. E para que foi dado o Espírito ali no Pentecostes? Foi para a semeadura, para que o Evangelho fosse semeado, para que os 4 cantos da terra recebessem o Evangelho. E pela ação direta do Espírito, isso aconteceu.
Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro muito bem poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, e você percebe que ali o Espírito está dirigindo a igreja, é ele quem comissiona, é ele quem envia, é ele quem proíbe de ir, é ele quem une, é ele quem cura, é ele quem restaura, é ele quem dá poder à pregação, é ele quem converte os corações, é a atuação do Espírito nessa nova dispensação. A semeadura foi feita. E quando nós vamos alguns anos para frente na história, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:23, de que o evangelho que ele estava pregando, do qual ele se tornou apóstolo, havia sido conhecido por todos os povos debaixo do céu. Ou seja, nos dias de Paulo, o evangelho atingiu o mundo conhecido. Aí vem uma pergunta. Se Cristo, em Mateus 24:14, disse que o evangelho, se fosse pregado, o fim viria, então por que o fim não veio? E eu carreguei essa pergunta muitos anos comigo, mas um dia, lendo Desejado de Todas as Nações, no capítulo Monte das Oliveiras, isso ficou claro para mim. O evangelho foi pregado nos dias de Paulo e o fim veio. E qual foi o fim para aquela geração? A destruição de Jerusalém no ano 70. Esta profecia de Mateus 24 tem uma dupla aplicação. Ela se aplica aos dias do ano 70, na destruição de Jerusalém, e ela também se aplica aos dias finais. Isso quer dizer que em nossos dias o evangelho vai ser pregado novamente, e então Jesus vai voltar. É por isso que é importante nós, como igreja remanescente, no momento em que o mundo está confuso com essas questões de saúde, que o Brasil está passando por momentos delicados na questão política e econômica, é importante que nós, como igreja, nos levantemos. Para quê? Para que através do jejum e da oração e da busca pelo poder de Deus, nós cumpramos o nosso papel, que é concluir a obra do Evangelho para que Jesus volte. E eu sei que a Igreja Adventista na União Nordeste é uma igreja vibrante. Eu sei do fervor e do entusiasmo missionário de vocês, e eu queria aqui deixar minha palavra de gratidão a você que é membro desta igreja, a você que é líder, que é ancião, diácono, líder de jovens, desbravadores, a você que lidera a escola sabatina, o ministério pessoal, a você que cuida da ADRA, a você que dedica do seu tempo, dos seus recursos, sem ganhar um único centavo dessa igreja. A minha palavra de gratidão. Deus seja louvado por sua vida e por seu ministério. Nós, pastores, trabalhamos muito, mas nós temos o nosso salário no final do mês. A gente não trabalha pelo salário, mas Deus nos provê o salário para nos mantermos. E eu agradeço a Deus por esses pastores dedicados que nós temos aqui na igreja. Mas muito obrigado a você, porque você, sem ganhar um único centavo, você tem participado dessa missão maravilhosa de pregar o Evangelho. Tem se unido, e Ellen G. White diz muito claramente que apenas quando nós nos unirmos como ministério, como membros, é que esse evangelho vai ser concluído. E sabe que agora nós estamos aguardando a chuva serôdia, porque quando ela vier vai ser tempo de colheita, e se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14:14, é justamente isso que nós temos ali, uma cena de colheita. Jesus aparece numa nuvem dos céus, ele tem uma foice afiada nas mãos e sai do santuário uma voz que diz assim: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar a terra. Sabe que ordem é esta? É a ordem para que Jesus volte, pois a colheita chegou. Ele está próximo de colher, ele está vindo para a colheita. Agora, como vai ser essa colheita? Vai ser pela obra do Espírito Santo, porque assim como a ação do Espírito marcou o início da igreja cristã, esta ação também vai marcar sua conclusão. Por isso, meus irmãos, se preparem, porque torrentes de chuva se aproximam. Uma grande tempestade do Espírito, e sabe o que é? É a chuva serôdia. E sabe o que diz Ellen G. White? Que esse poder que vem agora na chuva serôdia, ele virá 10 vezes maior do que o poder que assinalou o início desse movimento lá em 1844, quando começou o alto clamor. Você me ouviu? Você ouviu o que eu disse? Ellen G. White diz que vai ser 10 vezes mais. 10 vezes mais
do que assinalou o poder em 1844. Extraordinário. E ela diz mais, a chuva serôdia, ela virá num poder muito maior do que foi dada na chuva temporã para a semeadura. Muito maior. Então, escuta aqui. Se quando veio a chuva temporã, os discípulos pregaram no poder do Espírito, fizeram milagres, expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram mortos, e agora nos está prometido um poder maior, então se prepara. Se prepara porque uma grande tempestade se aproxima. Agora, eu queria terminar minha breve reflexão levando você à seguinte meditação, à seguinte ideia. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é o quê? Carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus marcou a data do dilúvio. Daquele momento, se passariam 120 anos, então viria o dilúvio, o fim daquela geração. Agora Cristo, em Mateus 24, vem e diz assim, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, escute, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Então, meus amigos, nós já estamos testemunhando dias parecidos com os de Noé. E eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi da esposa do pastor Billy Graham, Ruth Graham. Ela disse certa vez, se Jesus não voltar logo, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Sabe o que significa? Que a situação nossa está tão difícil que parece que Sodoma e Gomorra, parece que os dias de Noé estão ficando no passado. Parece que a situação está pior. Olha você para a situação atual do mundo, olha para os noticiários. Eu separei aqui algumas manchetes. Criança de 3 anos morre após ser enterrada viva. Uma criança sendo enterrada viva. Homem mata a esposa e comete suicídio. Matar a esposa, a mulher que ele escolheu para ser a sua companheira para a vida toda. Homem mata a esposa e filha de 5 anos. Mata a esposa e a filha que ele gerou com a esposa. Juiz é morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas, na véspera de Natal. E eu me lembro dessa cena que foi no ano passado. E as filhas gritavam, para papai. E na frente das 2 filhas, ele matou a esposa a facadas. Sabe o que é isso? O Espírito Santo se retirando da terra. Lentamente o Espírito de Deus está se retirando da terra. Por outro lado, enquanto o Espírito se retira dos ímpios, porque ele nunca vai se separar de nós, Jesus disse que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Enquanto o Espírito se retira dos ímpios, nós estamos aguardando chuvas torrenciais do poder do Espírito Santo na forma da chuva serôdia. Então eu e você só temos uma opção: nos colocarmos à disposição desse Espírito para sermos cheios dele, para sermos batizados. Eu e você só temos uma opção. E sabe por quê? Porque nesse tempo do fim, todo ser humano será cheio de um Espírito. E aqueles que não forem cheios do Espírito Santo, a porta da graça vai se fechar e eles serão possuídos pelos demônios. A linha que separa será tirada. O manto de proteção que Deus está estendendo sobre o seu povo será concluído. E quem não estiver debaixo desse manto
será entregue aos poderes de Satanás. Então, eu queria terminar essa breve reflexão dizendo para você que todo ser humano, no final da história, vai ser cheio de um Espírito. E quem não for cheio do Espírito Santo será dominado por Satanás. A promessa está aí para mim e para você. Aproveite esse sábado de jejum e oração para clamar a Deus, para que Ele cumpra a sua promessa e que Ele nos envie seu Espírito. Porque a única esperança da Igreja Adventista Mundial para concluirmos a nossa obra repousa no Espírito Santo. Não temos outro caminho, não há outro plano, não tem outra proposta. A única solução para a Igreja Adventista do sétimo dia concluir sua missão profética repousa na chuva serôdia. Você pode orar comigo agora? Pai querido, o Senhor fez essa promessa há mais de 2000 anos. Nós estamos aguardando. Em especial nesse sábado, quando nós paramos como igreja para jejuar e orar. Queremos suplicar que o Senhor cumpra a tua promessa e derrama sobre nós o teu bom e santo Espírito. Abençoa a tua igreja na União Nordeste, a todos os queridos pastores dessa união. Batiza-os com o teu Espírito nessa hora. Abençoe a todos os nossos membros, a todos os nossos líderes, de Alagoas ao Piauí, que eles sejam batizados por esse Espírito e que nós nos levantemos cheios do mesmo para concluir a obra que os discípulos começaram, para que o arco da atuação do Espírito se feche, para que Mateus 24:14 se cumpra e nós vejamos Jesus voltar em glória e majestade. Fica com todos nós e batiza-nos com o teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.